com Jesus de hoje, nós vamos conversar sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, homens, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha, Pedro." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." O cenário desse encontro com Jesus é o Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia. Jesus, nesse encontro dele com os seus discípulos, ele deseja se retirar para o monte porque ele quer orar. Ele quer um tempo a sós com Deus Pai. E quando ele encerra esse tempo de oração, ele resolve voltar para os seus discípulos. E ele então vai ao encontro dos seus discípulos. Aqui não é ninguém que vem ao encontro de Jesus, mas é o próprio Jesus que vai ao encontro dos seus discípulos. Mas os discípulos, orientados por ele, eles tinham saído com o barco e estavam atravessando o Lago de Genezaré. Eles já estavam longe da margem. Jesus despediu a multidão depois que ele multiplicou os pães e peixes. Ele se despediu da multidão ao entardecer. Os judeus têm dois horários que eles identificam como entardecer. Pode ser às 15 horas, pode ser às 18 horas. Os estudiosos acreditam que a multiplicação dos pães e peixes aconteceu após as 18 horas. Então, quando Jesus pediu para os discípulos: "Olha, pega o barco, vai indo embora que eu vão atravessando aí o lago, que eu vou me despedir aqui da multidão", e provavelmente já era bem depois das 18 horas. Então, o sol já tinha se posto e agora já é escuro. Diz o texto bíblico que depois que Jesus subiu o monte para orar, ele resolveu voltar para encontrar-se com os discípulos já de madrugada. Então já era mais de meia-noite. Agora tem um problema, né? O barco não está mais lá na beira do lago. Como é que Jesus vai encontrar-se com os discípulos? Bom, a gente vai aprender algumas coisas então nesse encontro com Jesus, nesse momento em que Jesus vai ao encontro dos discípulos em meio ao Mar da Galileia. Já era a segunda vez seguida que Jesus pede para os discípulos atravessarem esse mesmo lago, o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia. Na primeira vez ele pediu: "Gente, vamos atravessar o lago e vamos para o outro lado, vamos para um lugar mais retirado, né? Um lugar mais deserto, preciso conversar com vocês." E ele vai, né, junto com os discípulos na embarcação. Mas chega do outro lado, a multidão percebeu para onde o barco estava indo e eles deram a volta no grande lago de Genezaré e encontraram Jesus do outro lado. Acontece a multiplicação dos pães e dos peixes e Jesus pede de novo: "Gente,
pega o barco, vamos atravessar, vamos para o outro lado, né? Só que dessa vez ele diz assim para os discípulos: pega o barco e vai. Eu vou ficar aqui me despedindo da multidão. Os discípulos não acham isso estranho. Eles simplesmente pegam o barco e vão. E como Jesus ia encontrá-los depois? Como Jesus fica se despedindo da multidão, eles pegam o barco, vão embora e vão... E Jesus? Mas o texto parece que não fala de nenhum espanto dos discípulos com essa ordem de Jesus. Eles simplesmente pegam o barco e vão. Eu quero ressaltar aqui para vocês, nesse encontro com Jesus, o primeiro aprendizado para nós. Quando Jesus diz para você, vá, não tema. Simplesmente pega o teu barquinho e vai. Se Jesus disser para você, fique, não se arrisque, não saia ao mar, porque é hora de ficar. Jesus sabe quando é tempo de ir, quando é tempo de ficar. Jesus sabe quando é tempo da gente se mover, quando é tempo da gente ficar paradinho. Ele sabe exatamente o tempo de cada um de nós. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. Os discípulos simplesmente ouviram a voz de Jesus. Pegaram o barco e foram. Acontece que no meio da madrugada o vento era contrário à direção da embarcação e eles então se veem numa situação complicada. O povo daquela região, eles têm uma grande dificuldade com relação ao mar. E esse encontro de Jesus com os discípulos, o lugar onde acontece é justamente um lugar onde os medos daqueles discípulos são tratados. Mar, para o povo do Oriente Médio, naquela época, é sempre um lugar de muito desconforto. É lugar do incontrolável, é lugar do desconhecido, é lugar da novidade, é lugar de algo que está para além do meu controle. Então, o lago de Genezaré, ele era conhecido como Mar da Galileia, mas de fato ele não é um mar. Ele é realmente um lago. É um lago de grandes proporções, mas ele não é um mar. Ele é conhecido como mar porque a sua extensão, tanto a extensão como a sua profundidade, não são conhecidos a ponto da pessoa poder dizer assim: aqui eu sei o que tem, eu sei como é. Sabe aquela história de nessa represa eu deixo as crianças nadarem porque eu sei como é o fundo da represa, né? Não, aqui nesse lago pode ir tranquilo, pode nadar, pode dar uns mergulhos aqui porque não tem pedra lá no fundo. Sabe essa coisa da gente conhecer o lugar? Eles não tinham instrumentos suficientes para conhecer a extensão e nem a profundidade do lago de Genezaré, e por isso eles apelidam aquele lago de mar. Ele é o mar da terra da Galileia, da região da Galileia. Tão grande é a extensão desse lago. Só que o mar é esse lugar do desconhecido, é o lugar do incontrolável, é o lugar do imprevisível. E agora eles estão sem Jesus no barco, eles estão no mar, no lugar do medo, de madrugada, vento contrário agitando, fazendo onda no lago, e vem alguém andando por cima das águas em pleno mar, em plena madrugada. Quem é essa criatura que vem andando sobre as águas? O medo toma conta daqueles homens. Tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que a gente não consegue controlar com as nossas próprias mãos,
sempre causa medo na gente. E ao se encontrarem com Jesus naquela madrugada, os discípulos se encontram justamente no lugar do medo, no lugar da dúvida, no lugar da desconfiança, no lugar do incontrolável. Eles estão num momento muito difícil e num lugar muito difícil, né? É uma ilusão nossa achar que a gente possa controlar alguma coisa. Mas quando a gente acha que está no controle, a gente não tem tanto medo assim. Quando a gente perde o controle das situações, aí nós precisamos depender de alguém. E os discípulos aprenderam nesse encontro com Jesus que não há ninguém melhor para que a gente possa depender do que do próprio Jesus. Olha o que é que Jesus responde para eles. Jesus responde: não tenham medo, sou eu. Faz a gente lembrar lá do Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para Deus assim: tá, mas e quando o faraó perguntar quem mandou eu dizer isso para ele? O que eu digo? Aí Deus diz: diga que eu sou o que sou. Eu sou é o grande Deus. E Jesus responde: sou eu. Não tenham medo. Nós precisamos nos lembrar que a nossa dependência está no próprio Deus. E no lugar do nosso medo, quando a gente não consegue controlar as coisas, nós aprendemos a depender da graça de Deus e não mais das nossas próprias convicções ou da nossa própria força. Agora a gente depende totalmente do cuidado e da segurança que vem de Deus. No encontro com Jesus, os discípulos venceram o medo da novidade, venceram o medo do desconhecido, do incontrolável, porque eles perceberam que Jesus sempre está presente no momento das tribulações. Sempre está presente nos momentos em que nós mais precisamos dele. Ainda que pareça que ele está lá longe, ele está mais próximo do que a gente possa imaginar. O terceiro e último aprendizado desse encontro com Jesus que eu quero aqui destacar é justamente a parte em que Pedro vai ao encontro de Jesus, andando também sobre as águas. O fato de saber que é Jesus que está vindo ao encontro da embarcação encorajou Pedro a pedir: não, então se é você mesmo, né, e eu confio que seja, então me pede para andar sobre as águas também e eu vou aí ao teu encontro, né? Pedro quer ir ao encontro de Jesus e Jesus diz: vem. E é nesse momento que Pedro sai, ele consegue andar sobre as águas, né, por uma certa distância, e quando ele já está chegando pertinho de Jesus, ele passa a reparar no vento, passa a reparar na água agitada e ele afunda. Mas Pedro é um pescador. Qual é o medo dele? Será que ele tem medo de nadar? Se ele era pescador, gente, ele sabia nadar. Ele era pescador, ele tinha intimidade com a água, com o mar. Não era algo desconhecido para Pedro, né? É o lugar de sempre de Pedro. Estar ali no lago de Genezaré pescando é o lugar de sempre para ele. O que levou Pedro a sentir esse medo, né? Tudo que é desconhecido para a gente causa medo e isso é bem natural para nós. Mas é interessante que no momento em que a gente não tem controle sobre as situações, a gente passa a depender da graça de Deus e ela pode agir em nós e assim nos ensinar. Pedro, naquela hora, lembra de pedir socorro para Jesus e ele grita: salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão, então dá pra gente saber que ele estava bem pertinho, né? Estende a mão e segura Pedro. No encontro de Pedro ali no mar com Jesus, a gente aprende que nós precisamos
depender da graça de Deus o tempo todo, inclusive nos momentos em que a gente está muito confiante e muito encorajado. Porque Pedro saiu daquele barco numa coragem tremenda. Ele saiu dali assim, tendo certeza de que ele ia conseguir andar em cima das águas. E ele começa a andar, mas quando ele tá altivo demais, ele afunda. Foi no momento em que Pedro gritou por socorro que Jesus lhe estendeu a mão e lhe segurou. Nós precisamos, do momento em que a gente sente medo, mesmo que pareça que tudo está transcorrendo super bem, em alguns momentos a gente sente medo. Nós precisamos recorrer à salvação em Jesus Cristo e não em nenhuma outra coisa. Pedro não voltou os olhos atrás para buscar o socorro na embarcação, mas ele gritou por socorro para Jesus. Então, é o terceiro aprendizado aqui. Nós temos medo, sim. Nós somos humanos e, como seres humanos, a gente sente medo, e isso é completamente natural e aceitável. O medo é até importante em certo ponto para que a gente não se arrisque demais. Mas mesmo assim, nós precisamos compreender que quando sentimos medo, precisamos recorrer ao apoio, ao socorro de Jesus. O tempo que nós estamos vivendo traz pra gente muita incerteza, muita dúvida, muita insegurança, e isso causa medo na gente. Tem muita coisa nova acontecendo, tem muita coisa diferente daquilo que a gente estava acostumado com o rotineiro, né? Com o nosso dia a dia. E isso, em alguns momentos, assim, a gente lida bem, né, com tudo isso. Mas tem alguns momentos que parece que bate um desespero, né? Bate um medo, fala, meu Deus, onde é que isso tudo vai parar, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir pagar essa conta? Como é que eu vou conseguir, não sei. E aí vem o medo, e isso é completamente natural para nós, é aceitável, porque é humano. Graças a Deus nós somos humanos, né? Não somos deuses, somos humanos, e por isso a gente sente medo. Mas eu quero deixar para você aqui, por meio desse encontro com Jesus, uma palavra de ânimo. Não desista. Quando bater o medo, faça como Pedro fez. Salve-me, Senhor. Vai, se recolhe em oração e diga, Jesus, me salva. Porque aqui eu não sei o que fazer, né? Não sei o que fazer, não sei como continuar andando, caminhando aqui em cima da água, né? Tá tudo muito incerto, muito duvidoso, eu não sei para onde ir. Fale com Jesus. Tenho certeza, no encontro com Ele, Ele vai estender as mãos para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e você tenha um ótimo encontro com Jesus.